Olha para esse tema. Cuidado nas suas tomadas de decisões. Queridos, o Espírito Santo de Deus nessa noite vai nos despertar com a sua palavra. Porque nós estamos correndo riscos. Quando nós estamos em uma fase da nossa vida que nós precisamos tomar decisões. Desde quando você era pequeno, mesmo ali inocente, inoperante, dependente de alguém, você precisava de alguém com maior poder de decisão sobre a sua vida, mas mesmo assim você tomava decisões. E até hoje você sendo maduro, você já sendo um adulto, você precisa tomar decisões para a sua vida. O Espírito Santo nessa noite está te perguntando: qual decisão você está tomando? Quais são as tuas escolhas? Será que você tem escolhido o que Deus tem para a sua vida? Ou você está tomando decisões para a sua vida pelos seus próprios interesses, pelas suas próprias vontades? Cuidado quando você estiver diante das tomadas de decisões. Quando nós olhamos para essa gravura é bem forte. Eu não vou mentir para você que eu lembrei de Silvio Santos. Quem lembrou? Da porta. Quem já teve vontade de abrir uma daquelas portas do Silvio Santos? Aí de repente você abrir a porta errada, sai aquela monga lá de dentro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, nós temos discernimento. E sabe o que é que está faltando para muitos de nós? Discernimento e percepção espiritual para saber abrir a porta certa e entrar nela. Na nossa vida, nós vamos estar, na maioria das vezes, assim como esse homem, diante de várias portas. Nesse momento onde nós vamos olhar para as portas e aonde é que eu entro? Qual é a porta que eu vou abrir? Mas todo filho de Deus, ele não será confundido, ele não será enganado, porque ele é conduzido pelo Espírito de Deus. Hoje, queridos, você pode estar aqui e você pode estar lamentando porque você está vivendo uma consequência de uma atitude errada. Hoje você pode ter vindo à casa do Senhor triste, insatisfeito, clamando pela misericórdia de Deus, porque um tempo atrás, ou então nessa manhã, ou nessa semana, você tomou uma atitude e a atitude foi errada. Queridos, o pecado é perdoado, mas a consequência não. A consequência das nossas escolhas erradas, elas sempre vão aparecer, é natural. É a lei da semeadura, aquilo que eu planto, eu colho. Não tem como eu plantar uma semente de acerola, acertei? Acelora. Isso aí que vocês tomam em casa com suco. Não tem como eu plantar um pé de goiaba e nascer uma mangueira. Queridos, a semente, ela dá o seu fruto específico. Então entenda, quando eu escolho, quando eu decido, eu preciso ser assertivo. Eu preciso ter discernimento espiritual para não ser confundido. E quando nós estamos nesse período de escolhas, o diabo, ele entra no negócio. O diabo, ele entra em jogo porque ele é enganador e ele é o pai da mentira. Então, quando nós estamos diante de tomadas de decisões, nós precisamos ter uma intimidade e uma sensibilidade no Espírito para ouvir o que Deus está falando. Só, queridos,
que na maioria das vezes nem sempre é o diabo. Às vezes quem nos faz entrar nas portas erradas sou eu e você mesmo. Somos nós que, por causa dos nossos próprios anseios e desejos, a gente acaba tomando decisões precipitadas. E nessa noite nós vamos falar de um homem que provavelmente você não conhece ele, mas ele está inserido em uma história que você conhece, mas provavelmente você passou desapercebido. Um homem que, por causa da escolha errada, ele provocou um desmoronamento na sua família, na sua realidade familiar. A sua casa, ela foi completamente destruída, porque ele tomou uma decisão errada. Nós vamos falar nessa noite sobre Elimeleque. Pastor, quem é Elimeleque? Elimeleque, ele foi levantado para ser um sacerdote do lar. Elimeleque, um homem que morava na região de Judá, na cidade de Belém, Efrata. Um homem que constituiu uma família. Sabe quem é Elimeleque? O marido de Noemi. Quem lembra de Noemi? A sogra de Ruth. Ah, agora você está se encontrando na história. Elimeleque era sogro de Ruth. Entenda, queridos, acompanhe comigo no livro de Ruth, capítulo 1. Abra aí sua Bíblia. Ruth, capítulo 1. Ruth está depois do livro de Juízes. Amém? Lá no Antigo Testamento. Deus vai mexer com você. Eu acho que já está mexendo. Aleluia. Você encontrou, amém? Ruth, capítulo 1. A palavra do Senhor diz: no tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, e permaneceram nessas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Sabe, queridos, nós estamos falando de um homem chamado Elimeleque, o esposo de Noemi, o sogro de Orfa e Ruth. E a Bíblia diz no versículo 1 que Elimeleque, ele tomou uma decisão. O que é que estava acontecendo ali na região de Judá? Uma escassez de fome estava chegando sobre toda a região de Israel. Queridos, eu quero que você pare para pensar comigo. Elimeleque, um senhor de uma casa, pai, esposo, provedor, alguém que tinha responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Ele estava diante de um período que a região que ele morava estava vivendo um tempo de escassez. Ele preocupado, ele desesperado, ao ver a sua esposa e seus filhos e pensar: eu não quero que os meus filhos e a minha esposa padeçam.
Eu não quero estar numa cidade em Belém, aonde não tem alimento. Eu não quero passar fome. Eu não quero ver os meus filhos mendigar o pão. Eu quero que você entenda, queridos, que Elimeleque, como um senhor de uma casa, como um sacerdote, ele estava vivendo um tempo difícil. Você concorda comigo? Eu tenho certeza que todos os maridos e esposos e sacerdotes aqui do lar, provedores, se estivesse numa situação dessa de Elimeleque, estaria com certeza preocupado com os seus. Porque nós que somos homens, nós que somos provedor de uma casa, queridos, nós queremos que o nosso lar, que a nossa casa tenha provisão. Nós não queremos que os nossos, eles venham a padecer. Mas eu preciso que você entenda algo. Elimeleque tomou uma decisão para a sua vida e para a vida dos seus, sem consultar a Deus. Quando você leu comigo esse texto, você viu em algum momento dizendo: Elimeleque adorou ao Senhor, consultou ao Senhor, orou ao Senhor, perguntou a Deus o que ele deveria fazer? Sim ou não? Não. A Bíblia diz que Elimeleque, ao ver a grande escassez de alimentos em toda Israel, a Bíblia diz que por esse motivo ele partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar, diga assim comigo, ao menos por algum tempo. Queridos, a motivação de Elimeleque era: nós vamos sair de Belém, da região de Judá, e nós vamos passar apenas um tempo até a escassez passar, e aí nós vamos voltar. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: cuidado com esses tempos. Observe que Elimeleque disse: ao menos por algum tempo. É só um tempo. E depois desse tempo nós vamos voltar para a nossa terra. Depois desse tempo nós vamos voltar para a nossa cidade. Eu quero que você entenda, queridos, que em tempos de escassez, em tempos de aflição, em tempos de provação, nós corremos o risco de tomar a decisão errada, mesmo essa decisão sendo lícita. A decisão de Elimeleque, como um sacerdote do lar, como um pai, como um esposo, era lícito. Ele estava preocupado. Ele não queria que a sua família padecesse. Ele não queria que a sua família ficasse sem alimento. Era lícito. Mas entenda, queridos, ele não foi direcionado por Deus. Ele não ouviu, ele não consultou ao Senhor. Ele apenas olhou para o problema e deixou o problema tomar a decisão por ele. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ei, não olhe para o problema, não olhe para a escassez, não olhe para o que você está passando, olhe para o Senhor. Mas o nosso problema começa a acontecer os problemas e a gente só vê os problemas, mas a gente esquece de ver o tamanho do nosso Deus. Parece que a gente se esquece das promessas, parece que a gente esquece que Ele é provedor e que Ele supre o pão nosso de cada dia. A gente se esquece do que está escrito na palavra. A gente se esquece daquilo que moveu o nosso coração para aceitarmos a Cristo. Sabe, queridos, diante de situações adversas, diante de situações complicadas, nós precisamos, antes de dar um passo, consultar ao Senhor. Sabe por que algumas pessoas que aqui estão presentes estão passando por situações difíceis? Porque não consultaram ao Senhor.
Nessa noite o Espírito Santo, Ele está nos ensinando a qualquer atitude que você vier tomar, você perguntar a Deus. Não ache ser espiritual demais, porque você ora, porque você jejuma, porque você lê a palavra. Queridos, você não é maior do que Deus. No dia que você entregou sua vida para Ele, você estava dizendo: não sou eu mais que governo a minha vida, não sou eu mais que dito as regras, não sou eu mais que escolho, mas eu submeto a minha vontade à sua vontade, Senhor. E nós precisamos entender algumas palavras aqui. Quando nós analisamos no hebraico o significado do nome de Elimeleque, diz: súdito de um rei. E eu fiquei analisando, Elimeleque significa súdito. O que é um súdito? Diga comigo: uma pessoa que se submete, uma pessoa que obedece, uma pessoa que não se move por suas próprias decisões, mas que se move por aquilo que Deus fala. Mas, queridos, tem pessoas aqui que estão se movendo por causa dos problemas. Ei, o negócio está apertando, eita, vamos sair. Eita, o negócio está estreitando, fecha, fecha, fecha. O Senhor mandou fechar a porta. O Senhor mandou você tirar a mão do arado. Não, pastor, mas não está movendo, não está acontecendo. Ei, queridos, entenda. Elimeleque só tinha um nome de súdito, mas ele não viveu submetido à vontade do Senhor. Não adianta você ser filho, mas você não obedecer à voz do Pai. Não adianta você ter acesso à herança do Pai como um filho, aonde fomos adotados, mas não obedecermos à vontade do Pai. Sabe o que é que o Espírito Santo está falando nessa noite para você? Olha aí, me ajude como profeta. Olha para essa pessoa e diga: não mova mais um passo, não dê mais um passo sem ouvir a voz do Senhor. Ei, tem gente aqui que amanhã ia tomar uma decisão, e você veio nessa noite para ouvir Deus falar com você. E o Senhor está te dizendo: escute somente a minha voz. Ah, pastor, mas eu não tenho essa mesma intimidade que você tem. Eu não tenho a mesma intimidade que outras pessoas. Eu sou novo na fé. Eu não sei orar. Eu não sei ler a palavra. Queridos, mas quando é para fazer coisa errada, você sabe. Eu não entendo as pessoas quando é para fazer coisa errada, quando é para falar do outro, quando é para apontar o dedo, quando é para usar a língua para amaldiçoar, sabe fazer bem feito. Quando é para murmurar, quando é para reclamar, quando é para agir com incredulidade, sabe. E por que é que você não sabe se submeter à vontade do Senhor? Eu não consigo compreender algumas coisas. Entenda, queridos, Elimeleque sofreu consequências porque ele não consultou o Senhor. Amém? Eu tenho mais revelações para você. E nós fomos analisar o significado no hebraico da região chamada Judá. Sabe o que é que Judá significa? Diga comigo: terra de louvor. Pastor Marcinho está dizendo que é aqui. Queridos, entenda, Elimeleque morava numa região chamada terra de louvor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Misericórdia, eu não pastorei essa igreja. Ai, Jesus, misericórdia.
Eu creio que um dia o povo vai, em nome de Jesus. Queridos, entenda comigo. Só que ele habitava numa terra de louvor. Só que essa terra de louvor estava vivendo um tempo de escassez. Uma coisa não condizia com a outra. Mas esse olhar é um olhar de quem vê com os olhos carnais e naturais. Nós que somos filhos, que discernimos no Espírito, nós não nos movemos por aquilo que vemos, nós nos movemos por aquilo que cremos, e nós cremos na palavra do Senhor. Não importa se estamos vivendo escassez, se o tempo é de escassez, mas eu não me movo geograficamente, eu me movo espiritualmente, eu me movo pelo que a palavra diz. E se eu habito numa terra de louvor, eu preciso louvar, independente do que está acontecendo. Aí sabe o que é que você tem que fazer? Bota um tom lá em cima para me ajudar. Aí quando você estiver passando por um problema, quando as coisas não estiver dando certo, aí você vai dizer assim: me ajude, meu filho. Não é meu tom, eu já estou rouco. Aí você vai levar assim: então louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Aí você diz assim, ó: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos, declare só. Você pode dizer: Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo. Erga suas mãos e declare: com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Você pode aplaudir o Senhor. Ei, queridos, eu e você habita na terra de louvor. O povo de Israel, o povo escolhido do Senhor, eu e você, nós estamos enxertados nesse povo. Nós estamos enxertados na videira, que é Jesus. Então, queridos, apenas louve. Sabe qual é o nosso problema? A gente não está louvando mais. Você só louva quando vem para a igreja, porque tem pessoas aqui que ajudam você a cantar. Queridos, até rouco você fica assim, ó. Hoje eu estava ali e eu não estava conseguindo cantar. Eu disse: eu não posso cantar porque senão eu vou pregar. Aí subiu aqui a criança, esqueci o nome dela, Esther. E a Esther começou: queridos, não importa a forma como você vai louvar, apenas louve ao Senhor. Louve, louve em meio aos problemas, louve em meio às dificuldades, louve em meio à escassez, e você verá a provisão do Senhor. Eu creio nessa verdade, porque essa verdade tem acontecido comigo, queridos. Jamais nós vamos pregar aquilo que nós não vivemos. Aí só para aumentar mais a tua fé, aí eu fui estudar o significado da cidade chamada Belém. Sabe o que é? Qual é o significado no hebraico de Belém? Diga comigo: cidade do pão. Como assim? Faltando escassez de alimento na cidade do pão. Eu não estou entendendo esse negócio, porque é mistério de Deus.
Não é para você entender, é para você obedecer. É para eu e você obedecer e pronto. Obedeça, queridos. Haverá sinais, haverá sinais, haverá sinais e maravilhas. Nós servimos a um Deus que é vivo e poderoso. Efrata. Aí eu fui ver o significado de Efrata: terra frutífera. Meu Deus. Aí você diz assim: pastor, não está condizendo esse negócio, pastor, porque depois que eu inventei de virar crente, as coisas começaram a piorar. Meu irmão, é porque você está vendo o natural, você não está vendo o sobrenatural. Porque quem é do Espírito discerne as coisas do Espírito. Nós não vemos com os olhos carnais. Queridos, eu quero te motivar no Espírito a viver pela fé. A fé sem obras é morta. Não adianta eu viver um evangelho, eu pregar um evangelho e não crer em milagres. Não adianta, queridos, eu pregar uma palavra e não ver o sobrenatural de Deus na minha vida e na vida dos outros. A palavra do Senhor diz que a sombra de Pedro curava os enfermos. E aí, sua sombra já começou a curar o povo? A Bíblia diz que os aventais, as roupas do apóstolo Paulo eram enviadas para curar os enfermos. Ei, a sua roupa já está começando a curar as pessoas no nome de Cristo Jesus. Queridos, esse é o evangelho que nós servimos. Eu não estou aqui pregando teoria da prosperidade, nem teoria da cura. Eu estou pregando a palavra de Deus. Um Deus que, infelizmente, queridos, se você continuar cético, se você continuar incrédulo, se você continuar do jeito que você está, você não vai viver milagres. Você não vai viver milagres. Mas eu profetizo nessa noite, receba aí. Eu profetizo nessa noite que você vai colher essa semana. Você vai comer da terra que emana leite e mel. Você vai receber da parte de Deus, porque Ele cuida de você. Ele é o seu Pai, Ele é o seu provedor. Ele é o seu provedor. É Ele que cuida de você. Ele levanta, Ele vai levantar homens e mulheres para ofertar na sua vida. Você vai ver o cuidado de Deus, porque quando você cuida do que é dele, Ele se encarrega de cuidar do que é seu. Beleza, Elimeleque estava na terra de louvor, na terra do pão, na terra frutífera, mas decidiu sair para a terra chamada de Moabe. Você sabe o que é que significa no hebraico Moabe? Diga comigo: terra dos desejos. Aí eu começo a ver algumas pessoas que eu conheço aqui na igreja, né? Que a gente aconselha, né? E aí a gente vê, a gente direciona. Olha, Deus está te dando essa palavra. Deus está te dando esse direcionamento. Meu irmão, pega essa palavra, caminha sobre essa palavra. Aí tu está aqui na terra do louvor, na escassez, não tem alimento, mas tu está na terra do louvor. Só que tu começa a se desviar para a terra dos desejos. Aí você diz, igual a Elimeleque: ah, só vai ser por algum tempo. Nós vamos dar um tempo. Ah, eu estou muito cansado, né? Eu não estou falando do cansaço físico, eu estou falando que às vezes nós queremos dar um tempo para Deus. A gente quer dar tempo para Deus até na nossa fé. Tem gente que fica assim: ó, não estou a fim de crer, não estou a fim de acreditar. Se o senhor quiser fazer, faça. Se não quiser, também não faça. É isso. E tem gente aqui desse jeito. Mas sabe o que é que o Espírito Santo está dizendo?
Ei, Elimeleque, o Elimeleca. Porque eu conheço tantas Elimelecas. É muito forte. E as Elimelecas tudo indo para as terras do desejo, né? Só Jesus. Queridos, entenda. Não saia da terra do louvor. Não saia da terra do pão. Não saia da terra frutífera. Se você com seus olhos está vendo escassez, creia nele somente. Isso basta. É suficiente. Aleluia. Toda glória a Jesus. Sabe, queridos, quando Elimeleque saiu da região de Judá, da sua cidade Belém, ele quebrou uma aliança que tinha com Deus. Ele disse que ia passar só um tempo. Mas quando nós vamos para a terra dos desejos, quando nós estamos usufruindo dos nossos desejos, nós corremos o grande risco de não voltar mais para o nosso lugar de origem. Olhe para quem está do seu lado e diga: tem pessoas que saíram do seu lugar de origem e não conseguem voltar mais por causa dos desejos. Isso é muito sério. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus e nós vamos para a terra dos nossos próprios desejos, a terra das concupiscências da carne, a terra aonde as minhas vontades, elas vão ser supridas, elas vão ser alimentadas, nós corremos o risco de não voltar mais para o lugar que Deus nos chamou para estar. E isso traz consequências. Queridos, que consequências foram essas que vieram sobre a vida de Elimeleque e sua casa? Vamos falar da sua esposa. Sua esposa Noemi. O nome Noemi significa amigável, mulher alegre, que louva. Mas a Bíblia diz que ela perdeu o seu marido. Naquela época, queridos, uma mulher perder a figura do sacerdote, uma mulher perder o marido, ficar viúva, ela era desprezada pela sociedade. Ela era deixada de lado. As pessoas não cuidavam das viúvas, elas eram mal vistas. Mas a Bíblia diz que depois da morte, porque Elimeleque morreu, ele não voltou para sua terra de origem. Ele morreu na terra dos desejos. Isso é muito forte. Tem pessoas que estão mortas espiritualmente falando, frias espiritualmente, mortos na terra dos desejos. Só que deixa eu te dizer, queridos, não só Elimeleque foi acometido pela consequência. A sua esposa, ela teve perdas com isso, emocionalmente falando, naturalmente falando. Queridos, vamos imaginar a alma dessa mulher. Ela passou a ser desvalorizada e ainda uma terra estrangeira, não era sua terra natal. E ao passar mais 10 anos, a palavra diz que os seus 2 filhos também morreram. A figura masculina, o sacerdócio, ficou extinto na sua casa, na sua família. A lei do levirato, que era uma lei dos judeus, que quando o sacerdote, o pai morria, a esposa, para não perder a sua descendência, ela era direcionada para o irmão ou para os primos. Mas infelizmente Noemi não tinha nem mais marido, não tinha parentela em uma terra estrangeira, e perdeu os seus filhos, que poderiam se tornar a cabeça
da sua família. Eu quero que você entenda algo. Essa mulher, ela ficou completamente emocionalmente abalada, ao ponto, ao nível de Noemi mudar o seu nome. Em um determinado momento ela disse: eu não me chamarei mais Noemi, eu me chamarei Mara. Sabe o que é que significa Mara? Diga comigo: amarga. Uma mulher que viveu com a sua alma amargurada, porque o seu marido tomou uma decisão errada. E nessa noite, eu sei que nós não vivemos a cultura judaica, nós estamos aqui em outra cultura. E hoje as nossas mulheres, se elas perderem seus maridos, glória a Deus, elas conseguem ter a sua independência, elas conseguem trabalhar, elas conseguem ter dignidade numa sociedade, elas têm acesso ao salário, aos cuidados. Mas eu quero que você entenda algo, queridos. A falta de posicionamento de muitos homens, como os maridos, como pais, como sacerdotes de um lar, está corrompendo o coração de mulheres. Mulheres não estão vivendo seus chamados, não estão fluindo em Deus, porque foram ou estão sendo paralisadas, porque existem homens que não estão posicionados na palavra de Deus. Para eu falar isso, eu confesso que eu fico aqui até preocupado, porque você pode até achar que eu estou liberando alguma palavra de indireta. Não, queridos, eu estou pregando a palavra de Deus. E eu falo isso com muito amor no meu coração por sua vida. Eu falo isso com muito respeito à sua casa. Eu falo isso com muito respeito ao seu casamento. Eu falo isso com muito amor e com muito cuidado, pisando em ovos para não ser mal interpretado. Mas eu estou falando isso por cuidado de Deus na sua vida. Porque Deus exorta o filho que ama. Olhe para quem está do seu lado e diga: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Se você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, é porque Deus está falando com você. Essa palavra é para você. Você pode ter pensado: vixe, essa palavra é para fulano. Fulano nem veio para a igreja hoje, miserável. O crente pá, né? É para tu a palavra, né? Só que na verdade aqui nessa igreja nós somos crente inchada. Venha, né? É igual a cocada. Quem se lembra de cocada? Aquele personagem, venha, né? A gente pega a palavra de Deus e traz, e recebe a palavra, porque nós precisamos ser transformados por essa palavra. Ela é a única que tem a capacidade de nos moldar à imagem e semelhança do Senhor. E eu falo isso em atitudes, em ações. Estamos precisando ser parecidos com Jesus. Sabe, queridos, eu preciso que você entenda nessa noite que toda decisão que você for tomar, principalmente você como pai, você como mãe, líderes de uma casa, você precisa orar. Vamos tomar uma decisão. A decisão vai ser: estamos pensando em comprar um carro. Vamos orar. Ah, mas precisa orar. Se a gente está precisando de um carro, o carro está caindo nos pedaços. E precisa orar para isso. Se Deus não abençoa, precisa. Porque Deus, Ele sabe do teu futuro. Ah, eu ganhei um emprego, fui promovido, agora eu sou gerente. Queridos, ore. Não, pastor, mas o salário vai aumentar, vai duplicar.
Eu só ganhava um salário mínimo, agora eu vou ganhar 3. Aí sabe o que acontece? Quinta-feira, culto de oração. Doido para chegar e falar: meu Deus, não vai dar tempo de ir para a igreja, meu Deus do céu, não vai dar tempo de ir para a igreja. Estou lá no trabalho, de um lado para o outro, cansado. Bate a hora, tu está morto e cansado, tu vai para casa porque tu não consegue ir para a igreja. Chega o domingo, tem 2 cultos, de manhã e à noite. Aí tu já vem da semana cansado, porque você dobrou o trabalho. E aí durante a semana você não orou, você não jejuou, você não falou com Deus, você só pediu a Deus, né? Que a gente só faz pedir a Deus. Mas a gente não tem um tempo de qualidade com o Senhor. Aí quando chega no final de semana, no sábado, tu já vai dormir tarde, porque você dobrou o horário de trabalho, né? Aí quando chega domingo de manhã, eu não vou de manhã não, porque eu estou cansado. Eu lá vou lá de manhã para a igreja. Vou ficar dormindo, tem culto à noite. Aí tu passa o domingo todinho cansado, morto. Quando passou o tempo, nem veio para a igreja. Queridos, olhe para quem está do seu lado e diga assim: tome cuidado. Existem decisões que nos roubam da presença do Senhor. Eu não estou falando sobre você vir para Desperta-me. Eu não estou falando disso. Eu estou falando sobre o seu tempo de qualidade com o Senhor, que você não tem mais. Queridos, o que adianta eu viver uma vida empenhado em coisas dessa terra, ganhar o mundo todo e perder a minha própria vida? O que adianta? Eu estava lá no mar, não vou mentir, vou falar. Eu estava lá no mar. O mar de João Pessoa, minha gente, não tem onda. Eu fiquei impressionado. E aí eu ali no mar, né? E eu olhando assim para aquelas casas. Igual Jesus, queria tanto uma casa na praia. Aí a gente começa a botar o sonho gospel. Ô Senhor, aí eu convidava os irmãos da igreja, Senhor. Aí a gente podia fazer algo que eu sempre tenho vontade, que é nas ondas do Espírito. Ô Senhor, ia ser tão bom. Ô Senhor, eu queria tanto uma casa na praia. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nem tudo que você quer é saudável. Pode te corromper da vontade boa, perfeita e agradável. É lícito, mas nem tudo me convém. Porque às vezes, queridos, nós podemos ser sediados, seduzidos. E aí o que era primazia na minha vida passa a ficar em segundo lugar ou em último lugar. Queridos, eu não estou dizendo que você não pode ter uma casa na praia. Tenha e me convida em nome de Jesus. Porque eu já estou pensando qual é a próxima praia que eu vou com a minha mulher. Stefano tem uma casa na praia, nos praiados. A gente já estava combinando hoje de manhã. Eu não estou dizendo que é errado, queridos, mas eu estou dizendo que isso não pode te roubar do que é eterno. O que a traça corrói, o que a ferrugem vai enferrujar. Sabe, vão, como é? Os anéis e fica o dedo, como é? Vão-se os anéis e fica o dedo, mas não vai minha aliança não, pelo amor de Deus. Queridos, entenda algo. O que é precioso para você? O que é eterno para você? Sabe, foque na eternidade. Foque no que é eterno. Essas são as melhores aquisições que você pode ter. Você e a sua casa rendida aos pés do Senhor. Olhe para quem está do seu lado e diga: eu declaro que tu e a tua casa será salva, que tu e a tua casa viverá o sobrenatural de Deus. Aqueles que creem digam amém. Eu creio. Eu vou viver para te agradar, Senhor. Não importa
se teremos que abrir mão de algumas coisas, se teremos que renunciar a algumas coisas para viver a plenitude do nosso chamado. Eu não sei se o teu chamado é um chamado radical, assim como é o chamado da pastora Cárita. Não tem casa, só tem 3 malas. É 4, né? 4 malas, as roupas, e ela vai dando e vai dando. Eu digo, meu filho, em nome de Jesus, vai ficar sem roupa na igreja? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tem um coração missionário, quem tem um coração no reino, não se importa com coisas dessa terra. Se importa com o que é eterno. Se importa com vidas. Elimeleque não se importou com a vida sua, da sua esposa e dos seus filhos, espiritualmente falando. Ele se importou apenas com aquilo que era material. E ele perdeu tudo, até sua própria vida. Sabe, queridos, nessa noite o Espírito Santo, Ele vai despertar o teu coração. Pode ser que você esteja assim, hoje, vivendo uma consequência por uma tomada de decisão errada. Mas eu preciso te dizer algo. Noemi, ela foi resgatada. Deus levantou Ruth, a sua nora, que tinha o direito de viver sua vida, de voltar para sua terra e construir uma nova família. Mas ela disse: ei, Noemi, o que é teu é meu, o que é meu é teu, e eu vou ficar contigo, mulher, e não vou arredar o pé. O Espírito Santo tem uma palavra para algumas mulheres aqui. Mesmo que o seu sacerdote ele não esteja posicionado aonde ele deveria estar, Deus levantará Rutes para te ajudar a viver o propósito e a tirar o nome de Mara, amarga, e trazer novamente a identidade de Cristo, como o Senhor te vê, como o Senhor te criou para ser. Ruth, mesmo achando o mundo que ela estava paralisando a sua vida para cuidar de uma velhinha coroca, Ruth foi encontrada por um cara chamado Boaz, o remidor. Boaz, ele representa Jesus Cristo hoje para mim e para você, que vai nos remir, que vai nos resgatar, que vai nos tirar de uma situação improvável e vai nos trazer dignidade, e vai nos trazer honra, e vai nos trazer de volta esperança. Quantos recebem isso, queridos? Ei, deixa eu contar um negócio. Esse Jesus que eu sirvo e que você serve, ele nasceu aonde? Belém é a terra do... Ele é o pão da vida. Ele é a árvore, a videira frutífera. Ele é aquele que habita em meios louvores. Eu não sei se você está entendendo o mistério, mas o Senhor está te dizendo nessa noite: não saia da terra do louvor, porque Ele habita nessa terra. Ei, não saia da terra do pão, porque Ele é o próprio pão da vida. Ei, não saia da terra frutífera, porque Ele é a videira verdadeira. Ele é o nosso remidor.
para me resgatar e para te resgatar. Amém, queridos? Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Você pode dar um glória a Deus.